Segundo a pesquisa Atlas desta segunda-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem 12 pontos de vantagem sobre Guilherme Boulos, 54,8% a 42,2%. Por esta pesquisa, 44% veem Nunes de forma negativa. Já Boulos é visto de forma negativa por 59% dos eleitores. Paraná Pesquisas desta terça-feira, a mesma diferença, 12 pontos. Novo na política profissional, sem passagem pelo Poder Executivo, Boulos não carrega escândalos ou telhados, sejam de vidro ou de cristal. Por 20 anos, Boulos trabalhou na coordenação do MTST. Trabalhou para os que não têm teto conseguissem uma casa. 15 mil famílias do MTST conseguiram uma moradia. Já Ricardo Nunes está cercado por denúncias de escândalos. Entre tantos, é investigado pela Polícia Federal, como suspeito por lavagem de dinheiro na máfia das creches. Escândalo de R$1,5 bilhão de reais. E Nunes não aceitou o desafio de Boulos para abrir os sigilos fiscal e bancário, pessoal e de suas empresas. O penúltimo apagão em São Paulo foi há quase um ano. E o que, na prática, fez o prefeito de lá para cá? Sua publicidade, sempre jorrando de lá para cá, cobrou poderes e ou as figuras públicas que ele agora cita? Não cobrou. E o prefeito fez o básico, mandar cortar árvores? Não. 2.100.000 imóveis ficaram sem luz? Sim, ficaram. Assim sendo, à parte preferências ideológicas, como e por que tratam como igual o que não é igual? Como, por que e onde, por anos, foi grudado em Boulos o estigma invasor? Quais são os fatos, as provas a respeito disso? Até quando o, no mínimo, uso do mas e demais conjunções adversativas para fingir objetividade, imparcialidade de ocasião, neutralidade sazonal? Lembremos, Bolsonaro, uma semente do fascismo, surgiu e cresceu desde o final dos anos 80. Já fanfarrão da tortura e da morte, um chamariz para manchetes fáceis e acríticas, como, há pouco, Pablo Marçal. Manchetes para valer só quando seus votos bateram no pescoço. Até baterem, Pablo Marçal vendeu à vontade, prosperidade e empreendedorismo para um mundo sem trabalho ou com meio trabalho e sem rumo. Pablo Marçal deverá ser posto fora do jogo. Agora não o querem, nem a esquerda, nem a direita, nem o judiciário, que não soube e não sabe o que fazer com um Marçal 4.0. Perguntem-se, amigas e amigos, como, onde e por que se constrói ou não rejeição. Na vizinha Argentina, então à beira da hiperinflação, brotou pela ultradireita um Milei, ele e sua motosserra. Quando acordaram, já era. Milei é o presidente. Caminhar na Florida e nas ruas de grande fluxo de pessoas no microcentro de Buenos Aires é ouvir um coro, quase uma ladainha, entoando câmbio, câmbio, câmbio. Cambio, cambio. Casa de cambio, precambiación. Cambio, cambio. Casa de cambio, precambiación. E nas paredes, bancas, emissoras de rádio e TV, grafites, outdoors, outra onipresença num mantra: Messi, Messi, Messi.
Messi e a seleção campeã do mundo e da América são para os argentinos tanto quanto ou mais do que foi Ayrton Senna para o Brasil na crise do início dos anos 90, quando tínhamos Collor e mais adiante sua queda. Depois de beirar, namorar uma terceira hiperinflação, os argentinos têm Javier Milei. A inflação do ano passado, a maior do mundo, chegou a 211%. Choque fiscal e há quem esteja, ao menos metade do país, aliviado. E isso com a inflação hoje beirando os 4% ao mês. Busca desesperada por alívio para quem viveu duas hiperinflações. Imaginem, 3.079% de inflação em 1989 e 2.314% de inflação em 1990. Para entender minimamente o tamanho da draga, há uma pergunta de resposta dificílima. Afinal, quantos câmbios tem a Argentina além dos três principais? O oficial, o Blue e o MEP. O oficial é o dos bancos e das casas de câmbio autorizadas. O Blue é o câmbio paralelo. Quando era totalmente ilegal, era vendido nas cuevas ou cavernas. Segue sendo ilegal, mas não é mais ilegal. Não peçam para explicar. Mas vamos a alguns paralelos nossos que talvez ajudem a entender. O Brasil vive e fala em corrupção, em combate à corrupção. Mas os que mais falam, militares, Bolsonaro e as direitas, em seu recente governo inventaram um orçamento secreto. Um general na ativa e ministro de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, forjou a fórmula que seria usada para roubar dinheiro público, na moita. Tamanho foi o roubo que não se sabe exatamente quanto foi roubado dos 94 bilhões ou um pouco mais. E agora descobrem subitamente ter havido uma derrama de dinheiro e compra de votos no primeiro turno desta eleição. E esse Brasil de feroz combate à corrupção, combate oral nas teclas e editoriais de ocasião, tem na Avenida Paulista, em São Paulo, um símbolo. Ali, grandes, históricas manifestações contra a corrupção e corruptos. Mas notem, na Paulista e nas cercanias estão sedes da Justiça Federal, TRF3, Fórum Criminal, Procuradorias Federal e Estadual e, nas vizinhanças desta mesma Avenida Paulista, funcionam conhecidíssimas galerias, ou quase isso, especializadas na venda de produtos, digamos, importados, made in China ou Paraguai. Não peçam nota fiscal. E temos uma das sedes da Receita Federal na Rua Augusta. Na calçada em frente, do outro lado da Rua Augusta, filmes excelentes. Não nas salas de cinema logo abaixo. Ali mesmo, à venda nas banquinhas da calçada em frente. Grandes clássicos, cópias de ótima qualidade, informam os vendedores. E com filmes ainda a serem lançados no Brasil, recém-saídos de Hollywood. Portanto, voltemos à Argentina e um terceiro dos seus câmbios, o câmbio MEP, Mercado Eletrônico de Pagamentos, usado para transações feitas com cartões de crédito e débito estrangeiros. Estes são os três principais câmbios, mas há mais, muitos mais. Tarefa árdua tentar mapear demais câmbios argentinos. Tem o câmbio restaurantes, cada um com sua taxa, troco em pesos. E um profundo conhecedor informa. Embora algo aliviados com a inflação de 4% ao mês, não ao ano, olhando para frente na busca de esperança no modo quem sabe, talvez pode ser, os argentinos de classes médias estão gastando as reservas de um câmbio mais antigo. O tradicional câmbio colchão que brotou já há décadas, desde a falta de confiança nos bancos, no sistema financeiro. Se e quando acabarem as reservas dos colchões, que Deus los ayude. Antiga publicidade de vodka prometia: eu sou você amanhã. Uma advertência para se evitar ressaca vindoura. Em vários aspectos, o governo Milei lembra os anos militares bolsonáricos. Mas por lá não há, ao menos por hora, ostensiva presença militar.
Na Argentina, ao contrário daqui, foram condenados e presos 9 militares das 3 primeiras juntas militares que governaram depois do golpe e da ditadura imposta em 1976. O mais notório dos ditadores, Rafael Videla, condenado em 3 processos, morreu na prisão em 2013 aos 87 anos de idade. Mais de 1.200 ligados à repressão foram condenados e presos em mais de 300 processos civis. Outros processos prosseguem. O ditador Videla, acusado pelo envolvimento no roubo e adoção de cerca de 500 crianças, filhos de torturados e mortos pela ditadura. 25 destas crianças, filhos e filhas de torturados e mortos na ESMA, a Escola Superior de Mecânica da Armada, da Marinha, o mais conhecido centro de tortura da ditadura, que teve 5.000 presos. ESMA situada em Belgrano, bairro de Buenos Aires, na cara de todo mundo. Dali, neste avião, saíam os voos da morte. Torturados e mortos eram jogados do avião, 90% deles despejados no Rio da Prata. Todos os dias miércoles, gran parte de los detenidos de la ESMA eran sujetos a lo que eufemísticamente se llamaba el traslado. Es decir, eran los traslados a la base de Aeroparque, desde donde partían aviones de la escuadrilla multipropósito y los arrojaban en algún lugar fuera de los marcos del Río de la Plata, en el lugar donde ya había acceso a corrientes marítimas que pudieran trasladar los cuerpos. Todos los martes, los oficiales de inteligencia se reunían, y curioso, no se reunían para decidir a quiénes trasladaban, ejecutaban, asesinaban. Se reunían para discutir a quienes no lo hacían. Por rutina, toda persona que estaba secuestrada en la ESMA estaba automáticamente condenado a um traslado. A ESMA, tornada Museu da Verdade, Memória e Justiça, na enorme área onde foi a Escola Naval, hoje sobrevive pela dedicação e gestão dos seus funcionários. Há um ano declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco, evidente a precariedade das instalações do Museu da Memória ESMA, sabotado e abandonado pelo governo Milei. Governo que em muito remete à nossa recente era de militares e Bolsonaro. Há uma semana, Milei mudou o nome de um centro cultural, o Centro Néstor Kirchner, assim denominado pela ex-presidente Cristina depois da morte do marido e ex-presidente. Antiga sede central dos Correios, tornada maior centro cultural da América Latina e terceiro maior do mundo, o Centro Kirchner agora é o Palácio da Liberdade, ou Centro Domingo Sarmiento, presidente argentino no século XIX. Em setembro, já anunciada a mudança do nome como outra etapa do que Milei e companhia chamam de Batalha Cultural, estreou uma exposição no Centro Cultural, então ainda Kirchner. Exposição com 40 obras sobre o Mickey Mouse. Uma PPP, articulação público-privada para, diz a página oficial, sustentar uma cultura ampla e de liberdade. A liberdade de vender o camundongo Mickey e demais roedores numa loja montada dentro da exposição e centro cultural. Título desta empreitada libertária: Tudo começou com um rato. Nada que surpreenda e seja novo na agenda da ultradireita. Por aqui tivemos, entre tantos, o ideólogo Olavo Boca de Latrina, o chanceler Ernesto Araújo, Weintraub, ministro da Educação, Mário Geladas Frias, Regina Duarte, Sérgio Camargo, Ricardo Salles. E temos inchando aquela caquerada carinhosamente chamada de Centrão. Quem, aos olhos da multidão, foi o empresário icônico da era militar bolsonárica, o véi da van. Santiago Caputo é poderoso assessor de Milei e sobrinho do atual ministro da Economia, Luiz Caputo, que foi presidente do Banco Central e ministro das Finanças no governo do ex-presidente Maurício Macri.
Nesta semana, a revista Argentina Notícias dedica uma reportagem a Caputo. Caputo ama armas, mostra um vídeo no Instagram do seu instrutor. Em julho, um outro vídeo, com pistolas, metralhadoras, coletes à prova de bala e com Caputo ameaçando um adversário. Agora, com 40 anos, quando mais jovem, Caputo sonhava ser da inteligência, um espião. Isso faz lembrar um ou dois dos jovens Bolsonaro, entre outros. Mas Caputo, talvez inspirado em James Bond, debocha Rhodes Recalque do semanário Notícias. O assessor de Milei tem tatuagens baseadas em figuras de presos e em lemas ligados a organizações anticomunistas, organizações criminosas da máfia russa, organizações criminosas, mas não milícias ou o PCC, como tantos cada vez mais notórios por aqui.